Estamos de volta então. Esse foi a gravação feita pelo Aurélio na Brasil ali, passando pelo Monumento de Anápolis, e também no circo que esteve na cidade. A gente viu aí as belas imagens. Eu queria dar as boas-vindas e bom dia para o Aurélio Rosa. Olá, bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Aurélio, você que a gente falou um pouco aqui mais cedo sobre a sua atuação pela Tesla e pela BMW, né? Você que é um engenheiro eletricista, que começou na UFG, acabou indo para a Unicamp, e da Unicamp foi para Munique, né, para a Universidade Técnica de Munique. Como que isso tudo surgiu, né? Qual que foi o motor inicial? Imagino que foi o motor elétrico, para tudo isso começar. Então, Samuel, vem assim da minha criação, dos meus pais. Meu pai é jornalista aqui em Anápolis. Vocês podem fazer o plug aí da revista Planeta Claro, pode. O jabá é liberado. Aí desde pequeno eu trabalhava com ele na revista, fazia diagramação ali, fiz a logo da revista, que ficou por muito tempo aí. O pessoal pode discutir se foi boa ou não, mas Durou. era o que a gente usava. Daí eu fazia parte de diagramação com ele, sempre ligado nessa questão do meio ambiente. Meu pai, ele tem um projeto de recuperação do Córrego das Antas, chama ProAntas. Aí na época ele me colocou como presidente mirim do projeto, e a gente mandou esse projeto para a ONU. E daí fomos convidados para participar de uma conferência lá em Londres. Caraca. Isso eu com 11 anos de idade. Então já ficou bem marcado para mim assim, né? A gente foi lá e apresentamos o projeto, falando inglês e gravamos uns vídeos. Tem umas fitas cassetes aí com esse conteúdo, depois eu vou até pegar elas. E daí, pelo lado da minha mãe, assim, vem também essa parte do meio ambiente por conta da apicultura. Minha mãe é apicultora, é psicóloga, e eu sempre ajudei ela também lá na fazenda, limpando as caixas de mel, em casa rotulando mel, vendendo, florada fonte de mel, se fizer o plug aí também. Maravilha, sim. E aí, eu já vi suas palestras, e a partir dessa questão da arquitetura mesmo das abelhas, das várias práticas que elas têm naturalmente ali para eficiência mesmo, para a produção do mel, para a vida em sociedade, você tirou alguns insights que depois te possibilitaram, né, aplicá-los no contexto de engenharia, no contexto de big techs mesmo, assim, de empresas de tecnologia. Como é que tudo isso se ligou, assim? Em que momento teve esse clique que você falou, eu quero viver de carro elétrico? Então, Samu, essa ideia das abelhas é bem interessante, inclusive um dos pontos finais que eu faço na minha palestra, é a questão da cross-polinização de ideias. É de você criar árvores de conhecimento, conhecer vários assuntos de uma forma mais profunda, não só o título da matéria ali, né? A analogia com a árvore é de que quando você sabe conhecimento superficial, você conhece as folhas da árvore. Aí você vai se aprofundando, os caules, você faz um curso nessa área, você vai experimentando, chegando mais ao caule, à raiz do problema, entendendo as verdades fundamentais. Quando você entende verdades fundamentais sobre diversas áreas de conhecimento, você pode usar conhecimento de uma área e aplicar em outra área. Inclusive, eu estava assistindo um podcast de inteligência artificial ontem, eles estavam comentando um paper que saiu da OpenAI, que a inteligência artificial, a IA do computador, ela está fazendo essa cross-polinização no treinamento dela. Então é uma coisa que nós humanos fazemos e a inteligência artificial também está fazendo. Ou seja, deixa eu te dar um exemplo. Quando você treina uma inteligência artificial para fazer algo específico, se você tiver uma inteligência artificial que é generalista e ela aprende aquele específico por si só, em vez de ser ensinada, a generalista que aprendeu por si só, ela consegue resolver o problema melhor do que a que você ensinou a resolver o problema específico. Perfeito. Então vamos supor que você quer que uma inteligência artificial reconheça placas de carro. Aí você vai e treina ela com milhares de placas de carro. Ela vai aprender a ler placas de carro. Mas se você tiver uma inteligência artificial que já entende vários outros objetos e você ensina e você mostra placas de carro para ela, ela vai ser melhor do que aquela específica que você treinou. Caramba. Tem um arcabouço mais completo ali, interessantíssimo. É como se a inteligência fosse aglutinando, assim, quanto mais você tem, maior ela fica e melhor ela fica em aprender as coisas, como um ser humano mesmo. Sim, perfeitamente. Inclusive, eu acho que é legal até comparar isso um pouco com a reforma do ensino médio que vai ocorrer agora. O governo anunciou que vai ter, além da questão do ensino integral, vai rolar também uma especificação. Em vários países já é assim, você chega no ensino médio, no final, você pode escolher, não, agora eu quero focar nas matérias de humanas, nas de exatas e tudo mais. E assim, sem dúvida interessante para aprofundar numa área, mas pelo que você falou, as EAs provam a importância de você ter um arcabouço completo, né? De você ter um ensino que vai em todas as áreas, porque não estão separadas, né? Pelo contrário, né? A física, a comunicação, é tudo, assim, exemplos bem distantes, são conectados. Uhum. Mas assim, agora, saindo um pouco da AI,
A gente sabe que eu sei que a sua história na Tesla começou por coincidência. E como assim coincidência? Como um cara trabalha nas várias empresas do mundo por coincidência? Como foi isso? Então eu gosto de usar uma frase que a primeira pessoa que fez a expedição pro Ártico, em 1910, ele fala assim, quanto mais preparado eu estou, mais sorte eu tenho. Então, assim, eu estava preparado, mas tem esse elemento da sorte também, né, que eu estava estudando muito sobre carros elétricos lá em Munique, estava fazendo cursos na universidade especificamente sobre carros elétricos e assistindo documentários. Inclusive tem um documentário muito bom que se chama Quem Matou o Carro Elétrico. Esse documentário mudou minha vida. E ele tem no YouTube, de graça para assistir. Ele conta a história do carro elétrico assim como se fosse um assassinato, sabe? O carro elétrico foi a vítima, porque o carro elétrico existia em 1910 e era o tipo de carro mais popular que existia. Caraca. E ele existia em 1910, só que passaram-se 100 anos e a gente não tinha carro elétrico. O que aconteceu? Quem matou ele? Aí ele vai suspeito a suspeito. Será que foram os clientes? Será que foi o governo? Será que foram as montadoras? Será que sabe, para poder chegar nesse denominador aí. Então eu estava me preparando com esse conhecimento e um dia, num supermercado em Munique, eu vi um sujeito usando uma jaqueta da Tesla. E para você ter uma ideia, na época, em 2012, a Tesla era uma startup, eram 3 mil funcionários na empresa. Então, você encontrar alguém com a jaqueta da empresa num outro continente era extremamente raro. Sim. Aí eu cheguei para esse cara e comecei a falar, né, de tudo que eu já tinha visto da Tesla, que eu virei para ele e falei, cara, eu vou trabalhar na Tesla. Aí ele, mas você já mandou seu currículo? Eu, não, mas eu tenho certeza. É o lugar que eu quero. E aí ele falou, que legal, porque o meu amigo que me deu essa jaqueta, ele é responsável por recrutamento de engenheiros. Caraca, que isso, caiu no colo, que maravilha. Exato. Aí depois foi só a seleção, né, obviamente, e aí desde então você, nessa época estava na BMW, né, e pulou para as fileiras da Tesla, então. Exatamente. Perfeito. E eu acredito que de Anápolis você deve ser a única pessoa que já esteve pessoalmente com o Elon Musk, né, assim, que já esteve na mesma sala que ele, já conversou. Qual foi a percepção que você teve dele, da gestão dele da empresa, né, os ideais que ele carrega? Cara, a forma de descrever o Elon Musk para mim seria uma pessoa extremamente inteligente, focada e com a visão de mundo que eu não sei se você consegue contar nos dedos assim as pessoas que têm essa mesma visão que ele no planeta Terra hoje, que é a questão de não se pensar somente nos próximos 3 meses, né, de resultados da empresa, ou no próximo ano, ou a resolução de 2025, você vai para academia ou não. Ele pensa mais na resolução de 3025. O que a sociedade humana vai estar fazendo daqui a 1000 anos. Eu estava no Texas, eu fui assistir o lançamento do foguete, e o maior foguete da história já lançado. Foi uma experiência sensacional. E lá estava a televisão italiana fazendo um documentário sobre o Elon Musk. Caraca. E de alguma forma eles conseguiram focar em todas as picuinhas, as pequenezes do que está acontecendo agora. No caso dos pássaros que se assustam com o barulho do foguete, ou da janela da casa das pessoas que vai tremer uma vez por mês, ou, sabe, as coisas assim mais minúsculas possíveis, perdendo esse olhar geral assim de que daqui a 1000 anos, será que ainda vão existir humanos? Daqui a 1000 anos, o que a gente precisa fazer para que a sociedade perdure por tanto tempo? E as outras formas de vida também, né? Porque a gente sabe que efeitos de extinção em massa, quem sabe da geografia, geologia, já aprende na escola. Já aconteceram várias vezes em que a vida no planeta Terra para de existir. Sim. Então ele está pensando nisso, sabe? Ele está pensando no asteroide. Enquanto todo mundo está olhando ali no Instagram, não sei o que, ele está pensando um pouco mais longe assim. E olhar ele por essa lente te permite entender um pouco melhor assim, por que ele toma algumas decisões, aí, às vezes até controversas. Mas eu acho que tudo está bem alinhado com esse objetivo. Perfeito. E esse lançamento, né, eu acompanhei pelas suas redes sociais, eu acompanho. Aconteceu tem o quê? Umas 3 semanas apenas do foguete, que foi o terceiro foguete que ele mandou e trouxe de volta. Porque isso é inédito, né? Conseguir trazer de volta a estrutura é de uma economia surreal e é algum feito assim que nem os governos mundiais haviam realizado. Então você acompanhou isso ao vivo. Foram quantas mais ou menos até agora que ocorreram de trazer de volta, que você esteve presente? Olha, então, que ele já mandou e voltou, são mais de 200 foguetes, 200 vezes.
Isso vem de uma análise de primeiros princípios da situação. Se eu for pensar, qual meio de transporte que você utiliza só uma vez? E a analogia para os foguetes é como se você construísse um iate extremamente caro, fosse para a França, aí quando você chegasse na França, você ateasse fogo no iate e nunca mais pudesse usar ele. Ele falou, cara, como é que a gente usa um foguete uma vez só? Custa $200 milhões, vamos ter que reutilizar. Que eu cheguei a ver presencialmente foram 3 lançamentos. E essa nova versão do foguete que ele está mandando, a Starship, ela é o maior foguete da história humana. Para você ter uma ideia do tamanho de um prédio de 40 andares. Que isso? Que volta. E ele nem... Porque a versão anterior tinha perninha, né? E ele abria a perninha e pousava. Aí o Elon Musk pergunta, por que a gente precisa de perna? Por que a gente não pega a estrutura da perna e coloca na base, aí o foguete chega do lado da outra estrutura, aí você vê um prédio abraçando o outro, assim. A base faz a captura, né? A base faz a captura, chamado Mechazilla. Mechazilla. A analogia é o Godzilla. Os bracinhos. O Godzilla abraçando ele ali com o hashi, né? Que é tipo um hashi. Sim, asiático. Eu tenho um talento com hashi, já sou bem treinado pela minha querida Beatriz. Aí, tá aí uma outra possível carreira. Sim, né? Pegador de foguete. Pegador de foguete com hashi, assim, igual o Miyagi pegando mosquitos no Karate Kid. Mas eu queria entender também agora uma questão mais de mercado no Brasil, assim. A gente vê que atualmente a BYD desponta, assim, no mercado de carros elétricos no Brasil. E da mesma forma surge também no mercado de tecnologia, com o DeepSeek dando aquele grande boom na Nasdaq, né? Foi um grande baque, e entre outros, assim. E aí algumas marcas consolidadas, como o ChatGPT, né, que é a OpenAI, a Tesla, a Meta e outras, acabam sentindo esse baque. Qual que é a sua projeção, assim, ainda mais no mercado local, assim? Você espera que a concorrência cresça, a China realmente vai continuar tomando espaço? Você já jogou... Eu esqueci o nome do videogame, mas tem um videogame antigo, de Atari ainda, 2D, em que teve um erro de correção do japonês para o inglês, e ele fala assim, all your robots are patents. A tradução é que todos os seus inimigos são meus, uma coisa assim. E a Tesla fez um banner gigantesco, isso quando eu entrei na empresa, falando assim, all my patents belong to you. Todas as minhas patentes pertencem a você. Ou seja, o Elon Musk vê a Tesla como o objetivo dela de acelerar a transição do mundo para energias renováveis. E se ela cria um balde que é extremamente bom para poder tirar a água desse barco que está afundando, ela quer que você copie o balde. Então a BYD está nos planos da Tesla. Ela quer que várias empresas copiem o que ela está fazendo. Só que o que a Tesla de hoje está fazendo não é o que a Tesla que eles estão copiando está fazendo. Eles estão copiando a Tesla de 5 anos atrás. Eles estão copiando a Tesla que faz carro elétrico ainda. Sim. Só que a Tesla de hoje, ela faz robô, ela faz bateria para guardar a energia do sol ou do vento, que é a parte da empresa que mais cresce hoje, 70% de crescimento por quartal. Caraca. Que é Não, e estocar vento, que era o que foi muito criticado quando a Dilma comentou, né? De exatamente, vento, exatamente. Todo mundo interpretou assim, como assim estocar vento, mas algo energético aí. Uma ideia brasileira. Devia até pagar o royalty pra gente. Ela tinha que patentear, não patenteou isso aí e perdeu, né? Vacilo. Então o objetivo é esse, é que eles copiem o que a Tesla tá fazendo, com certeza, só que a Tesla tá em constante desenvolvimento e mudança. É uma diferença básica, assim, entre o Elon Musk e o Warren Buffett. O Warren Buffett acha que você tem que construir um castelo com um fosso gigantesco em volta dele para você poder proteger a sua empresa. O Elon Musk fala que a única coisa que importa é a taxa de desenvolvimento da empresa. Quanto que você está mudando por período de tempo. E isso que vai determinar se você vai ganhar ou não. Perfeito, inovação, né? Inovação. Sai da competição no básico, no dia a dia, de quem tem um produto mais barato. Inovação, é quem está chegando na frente, total. Criando novidades. Pode copiar o que eu já fiz aqui, ó. Eu já passei nessa prova e eu estou pensando em outras coisas. No futuro, perfeitamente. E também eu acompanhei que você esteve na feira de Cascavel, né? A maior feira do agro do país, semana passada. E assim, certamente viu novidades lá. E o que você viu do Paraná que pode vir para Goiás, que é tendência, que foi interessante? Então, Samuel, eu fiquei muito impressionado em participar da feira ali. Os números que saíram aí, acho que são estimativas de... Só naquela feira rodaram 7 bilhões de reais. Que isso. Tinha máquinas agrícolas lá do tamanho de uma casa. Impressionante. E eu fiquei, assim, impressionado com o que eles conseguiram ali.
E eu acho que o modelo que existe lá, que é diferente do nosso, é o cooperativismo, que eu acho que deveria ser estudado para poder ser copiado, porque eles estão tendo muito sucesso nessa questão de organizacional mesmo, das pessoas, né, se unirem num objetivo comum. Né? No caso ali, os agricultores estão se unindo com o objetivo de criar como se fosse uma empresa deles mesmo. E essa empresa tem todo um sistema assim, democrático de eleição, e tem uma gerência também. E o pessoal com o olhar no futuro, na inovação, no desenvolvimento. Não é cada um por si. Assim, eu vejo aqui em Goiás o sistema mais difundido, né? Cada um buscando o seu sucesso individual. E lá eles têm muito essa conexão assim, com o comunal e desenvolver isso dentro das regras do capitalismo e tudo, mas obtendo muito sucesso. Para você ter uma ideia, só de receita para investir em formação, inovação, conhecimento, as cooperativas ali da região, no raio de 100 quilômetros, eles têm 120 milhões de reais por ano para investir em desenvolvimento dos cooperados. Então, se você é uma família onde seu pai é cooperado, por exemplo, você pode ir lá e falar, eu quero fazer esse curso aqui fora, aí eles vão e te bancam para você fazer um curso fora, para você trazer inovação, pessoal. Nossa. E a cooperativa também com conexão com o governo, né? Imagina o governo local ali, tanto de Cascavel, quanto municipal, quanto estadual, né? Todos os dias da feira estava presente ali a prefeitura, representantes do governador também. Perfeito. Tá todo mundo ali na mesma união para fazer o desenvolvimento acontecer na região. Foda. E agora, entrando um pouco na sua vida pessoal, que a galera tem um pouco de curiosidade, isso aí, né, naturalmente. Como é que é, assim, você circular em Anápolis com os únicos Teslas disponíveis aqui? Como é que é a interação do público? E também como é que é para você usar o Autopilot, que eu acredito que é proibido, né, no Brasil, de alguma forma, assim, de usar ele a bel prazer, mas situações, né? Como é que é esse dia a dia de Tesla? Então, a ideia do Tesla veio assim de uma questão bem ruim, na verdade. Da questão da pandemia, sabe? Eu tava morando fora há 10 anos já na época, e longe da família, assim, e estourou a pandemia no Brasil, você se lembra bem, né? Foi sem dúvida um dos piores países onde isso aconteceu. E eu fiquei com muito medo de perder alguém próximo a mim, sabe? Imagina. Então, em vez de... Porque eu já tinha a ideia, assim, de dar um carro de presente pro meu pai. Só que a pandemia acelerou essa questão do tempo, sabe? Não adianta eu ficar pensando, sabe, no amanhã, e se não tiver o amanhã? Sim. Renato Russo, lembra? Vou voltar pra quem, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, daí eu falei, não, vamos fazer isso agora. Aí trouxe o carro pro meu pai, aí fiz a entrega lá, foi uma surpresa para ele. E daí, a gente andando com o Tesla aqui, eu vendo a reação das pessoas e podendo andar num carro que não queimava gasolina, não ficava vibrando, não fazia barulho. Eu me apaixonei pela ideia de ter um Tesla no Brasil, sabe? Eu virava pro meu pai, tem um amigo meu que queria conhecer o Tesla, posso pegar emprestado com você? Aí ele, mas você volta que horas? Pai sendo pai, né? Pai sendo pai. Aí eu ia em algum lugar, ele já puxava ali no GPS do celular pra ver onde que o carro tava. Acompanhava. Aí eu pensei, cara, acho que vou precisar trazer um pra mim, porque é muito legal. Ter essa interação com o público, assim, geralmente é uma curiosidade, assim como a curiosidade que eu tinha antes de eu entrar na Tesla. Sim. Então, toda a interação que eu tenho, assim, com as pessoas para mim é magnífica essa energia. Se as pessoas forem um pouco acanhadas, assim, já falo de antemão que pode chegar, pode perguntar, deixa entrar no carro. Total. Impresso pro final de semana. A gente faz o contratinho no final de semana, seguro ali, tudo mais, né? Exato. Mas eu imagino que uma questão que é difícil com eles, assim como qualquer carro mais esportivo, mais tecnológico em Anápolis, ainda é o asfalto, né? Ainda é questão de pavimentação mesmo, que enfim, se quiser até fazer um pedido para as autoridades, que aqui é um bom momento para isso, para garantir, porque tem muitas regiões que sofrem com isso, até BR, como é que é? Então, a questão do asfalto, eu estava até estudando um pouco sobre isso pelo aspecto de engenharia estrutural mesmo. É a questão da água, né? A água, quando ela permeia a estrutura do asfalto ali, começa a rachar. No Brasil chove muito, né? Então, o período das chuvas aí, tem até o apelido do asfalto Sorrisal, né? Que já dissolve com a chuva e tudo. Para o carro, um dos aspectos mais difíceis de ter esse tipo de carro aqui no Brasil
o asfalto e os quebra-molas. Então, Sim. se puder fazer um pedido, o pessoal vai fazer uns quebra-molas. Menos íngreme, né? Menos íngreme. Eu entendo que tem muita carreta e tudo, mas pro carro esportivo realmente Muito difícil, é né? nocivo. E a questão assim de... da estrutura assim da cidade, eu com meu irmão, a gente tem essa brincadeira de dar nome para os buracos. Sim. Porque são buracos que estão ali há tanto tempo que já tem... O Carlão te pegou. Perfeito. Não, desviei. Não, inclusive, na rua dos meus avós, já tem mais de 30 anos, queria até fazer esse pedido também, lá no Anexo Itamaraty. Anexo Itamaraty, Rua Pernambuco, aí, ó, se o Márcio estiver na escuta. É um lago, assim, a época de chuva lá sempre é um lago, ela alaga completamente, a Aurélia esteve lá uns tempo atrás. E assim, nunca foi resolvido, entra governo, sai governo, e a gente sabe que isso é em várias regiões da cidade, né? Então, assim como a gente está cobrando essa água, a gente também quer cobrar a Prefeitura de Anápolis desse tipo de cuidado com o asfalto, que a gente sabe que é caro, dispendioso, mas se quando é bem feito, é durável, né? E garante aí uma durabilidade realmente longa. Se eu puder fazer algum comentário específico, tem ali, quando você sai da rotatória da BR, que entra ali na União Evangélica, Sim. E vai seguindo pela Universitária, tem um bueiro do lado esquerdo, que é bem, assim, a pista, ela cabe 2 carros ali mais ou menos, e do lado esquerdo, que é o lado de passagem, onde está passando o pessoal com mais velocidade, tem uma baixada gigante para um bueiro, sabe? Sim. Eu acho que é muito perigoso, e eu já sei dali, porque uma vez eu quase caí naquele bueiro, e é de arrebentar a roda mesmo. Sim. E a gente sabe que quando você perde uma roda com buraco, se você registrar, a advogada é quem mais faz isso. A população normal raramente tem essa noção, mas caiu num buraco, perdeu seu pneu, estragou o pneu, tira foto, filma, você tem direito legal a ser ressarcido daquilo, porque o buraco é um obstáculo colocado ali, digamos assim, pela gestão que se propôs a deixá-lo. Se você tá no limite de velocidade, tá com a documentação certinha, você não tem culpa de ter perdido um pneu num buraco. Então fica essa dica para a população em geral de ficar atento. Inclusive nesse da Universitária, no começo ali, perto do posto carreteiro, eu imagino. Exato, depois do posto carreteiro, depois daquela barreira eletrônica. Sim, sei. De 50 por hora, sabe? Do lado esquerdo ali tem um bueiro gigante e meio que sei lá, acho que corrosão da chuva ali. Vai aumentando. Corrosão da chuva. Certo. Daqui a pouco a gente vai ter outro entrevistado, mas para fechar, Aurélio, deixa pra gente aí suas redes sociais, como podem te contatar, quem quiser parceria e tudo mais, pode falar. Aurélio Rosa no Instagram, Aurélio_ROS. E ali tem o Linktree, né? Daí o pessoal pode clicar no link da bio para ver as palestras. Eu tenho palestras gravadas, as aparições na mídia, podcast. Eu deixo tudo organizado ali, pessoal que quiser saber um pouco mais aí da minha história, tiver interesse que eu vá fazer a palestra em algum lugar. Eu tirei esse ano agora para viajar um pouco o Brasil e fazer palestras por aí para, assim, trazer o que eu aprendi lá fora. Sim. Mas o outro aspecto muito grande para mim é de conhecer quem está nessa área de inovação no Brasil hoje, porque o meu objetivo é gerar conhecimento aqui também, criar minha própria empresa, e eu estou me inserindo nesse mundo e usando as palestras assim como o cavalo de Troia para me inserir nesse ambiente. Conectando, né? Conectando pessoas, esse mundo da tecnologia que é tão sob conexão, é importante conectar atores que fazem acontecer esse cenário, né? Então, assim, muito obrigado de novo, Aurélio, pela participação. A gente vai para um pequeno intervalo e já volta com o Daniel Alves, que é um dos comerciantes lá do Mercado Central, para falar um pouco da situação do Mercado Central aqui em Anápolis e também da história dele, que, enfim, voltou para Anápolis por motivos aí pessoais e acabou dando certo e criando o Café Tadeu e o Café Anapolitano, né? Lá no Mercado Municipal. Em instantes, estamos aí. Até já. Rádio 105 FM, para quem quer mais.